Olá, Leão, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos tratar aqui a respeito do mês de maio para vocês, mas lembrando que no final desse vídeo eu vou deixar a leitura do segundo trimestre, caso vocês queiram ver, mas nesse momento vamos tratar de maio, ok? Olha, me deu uma empolgação. Ai, de vez em quando eu tenho uns acessos, né, gente, de loucura. Sim, vai. Vamos ver aqui. Fala sobre um certo nível de prosperidade. Sabe quando a gente vinha um tempo fazendo algo e de repente alguma coisa dá certo? Tipo assim, é consequência daquilo que a gente já estava assim plantando de bom. E aí finalmente algumas coisas já vai dar para começar a colher agora, já começam a dar resultado. A carta de corda vem falando isso. Digamos assim, conquistas, consequência daquilo que você já estava de bom ali trabalhando há um tempo na tua vida, ok? Vamos ver o que sai aqui. Obrigada. Não, as ideias. O gato da vizinha veio me visitar mês passado. Ele fez um berreiro na janela, eu tava gravando, a janela tava fechada, saiu ele chorando na janela. Pegou no microfone. Então o pessoal tá nos comentando, falando pra eu deixar ele entrar, mas é que eu tava concentrada aqui, gente. Aí eu não ia parar pra ir lá abrir a janela pra ele entrar. Hoje a janela está aberta, ele entrou, está deitado do meu lado, na mesa onde tem um monte de flor aqui, tá? Só que não cabe o corpinho dele ali. Eu falei pra ele deitar em outro lugar, mas tá ali, quase caindo da mesa, pra vocês terem uma ideia. Ele é teimoso. Eu acho que ele é do signo de touro, sabe, gente? Porque quando ele foi abandonado aí, ele já era meio grande, daí a vizinha adotou ele, sabe? Obrigada. Demorou pra sair, né, gente? Veio duas. Entendi. Mais duas. Eu entendi um padrão ali. Aqui nesse setor. É o setor profissional. Tem um padrão ali. Obrigada. Eu senti que ia cair. Essas minhas mangas tiram as cartas da mesa onde eu larguei. Vamos lá. Fundo do baralho vem falando sobre vocês estarem muito pensativos neste mês, gente. Ah, eu entendi o porquê. Ó, é o seguinte, tem uma sequência aqui bem interessante para as cartas, ó. Aqui mostra assim, leão, muito pensativo, pensativa. Alguns buscando soluções para problemas, outros tentando ter uma nova inspiração, uma nova ideia, alguma outra, sabe, oportunidade. Sabe quando você fica muito pensativo, que se busca alguma coisa nova? Também tem isso aqui. Então, vocês têm uma tendência esse mês de maio estarem muito pensativos, pensativos mesmo, buscando uma saída, uma solução, ou pensando em novas ideias sobre fazer coisas novas na vida. Tem vários padrões aqui. Só que, provavelmente, pensando muito, vão surgir novas ideias. Vão surgir novas opções dos caminhos de vocês. Só que aqui fala que vocês terão dúvidas. E terão que, assim, pensar muito bem para decidir por qual caminho seguirão. Que coisa, né? Olha, pensaram tanto buscando uma solução, buscando uma saída, buscando uma novidade e encontraram várias. E aí, mais dúvida ainda, qual desses caminhos é o melhor para mim? Qual desses eu escolho? A verdade é que muitos já escolheram. Só assim estão meio receosos de colocar em prática. Mas diz que isso trará uma nova fase e uma grande renovação. E que faz parte de um reajuste dos teus caminhos. Tá? Então tem uma
sequência de cartas aqui no fundo do baralho que é bem legal, bem positivo. Então, assim, parece uma coisa chata, monótona, vocês quietos, num canto só pensando, gastando muitos pensamentos, mas, na verdade, é porque vem coisas novas aí. Vocês tentando ser o mais racional possível e estratégicos para... Deixa eu ver o que tem aqui. Eu sabia, novos planos, alguma coisa que você vai querer colocar em prática. Tá bom? Vamos... Não, eu nem embaralhei ainda, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu embaralhar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Virou e desvirou. Virou, caiu. Entendi. Gente, tem alguma coisa na vida de vocês que já não serve mais e tá na hora de você desapegar para começar esse caminho novo que tá para chegar aqui mais adiante, tá? Então, assim, se você estiver vivendo uma situação nesse momento na vida em que as coisas aparentam estar assim, ou dando errado, ou desmoronando, ou são descobertas que você faz, ou coisa que antes fluía tão bem e agora passa a ficar meio capenga, funcionar de uma forma estranha, são sinais que a espiritualidade está te dando, que está na hora de você rever certas coisas na tua vida para fazer uma grande transformação, uma grande mudança, tá? Aqui mostra que alguns de vocês têm que tomar cuidado também, por esse mês de maio, sobre alguma pessoa estar te prejudicando, alguma pessoa tentar te puxar o tapete, de alguma forma, ou de repente não é exatamente puxar o tapete, né? Não é exatamente prejudicar em um certo sentido que a gente está pensando. Aqui pode ser também no sentido de ter uma rival, tá, gente? Aqui tá muito forte para mim, até pelo conjunto de cartas, que algumas pessoas de Leão têm rival, tá? Pode ser rival no setor do amor, pode de repente ser uma rival no setor profissional, enfim. Aqui ele não fala especificamente qual setor que é. Ele só diz assim, que se você tem uma rival, saiba que essa pessoa estará tentando de forma mais ativa influenciar dentro dos teus caminhos. Tipo assim, sendo atrapalhando ou de alguma forma tentando te influenciar a mudar de caminho, para você, por exemplo, vai embora dessa cidade. É só um exemplo, tá, gente? Tipo assim, é uma pessoa que de alguma forma está tentando influenciar na tua vida. Tem gente que olha pra você e quer concorrer com você, disputar alguma coisa com você. Pode ser setor amoroso? Pode ser setor amoroso, mas também pode ser outros setores. Então aqui mostra muito de vocês que vocês podem ter, por exemplo, concorrentes. Vocês podem ter rivais, tá? Vocês podem ter algum tipo de competição. Mas assim, não é uma competição muito sadia não, tá, gente? Aqui mostra que a outra pessoa, ela tenta realmente te prejudicar. De alguma forma, ou tirar uma vantagem em cima de você, sabe? Ou assim, é uma pessoa que vai ficar feliz se você se lascar e ela se sobressair, tá? Isso pode ser homem, pode ser mulher. Aqui diz também que você tá com uma tendência a entrar em discussões, bate-boca, ou assim, brigas mesmo, gente, por disputa. Por exemplo, vamos supor que seja uma rival. Pode ser um mês que essa pessoa vai estar muito mais ativa, querendo te atacar de alguma forma. Aí você entra em embates, discute com a pessoa, briga com a pessoa, né? E óbvio que a pessoa também briga com você. Então assim, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque aqui fala em pessoa que tenta te prejudicar, pessoa que tenta puxar teu tapete, pessoa que tenta competir com você, disputar por algo, pessoa que é rival, te vê como rival. De repente você pensa, mas eu não vejo a fulana como rival, não tô nem aí, nem me preocupo com a vida dessa pessoa, mas ela tá se preocupando com a tua vida, entende? Então ela tá enxergando as coisas de outro modo. Então aqui fala muito sim sobre que tá na hora de você, Leão, mudar os teus planos, mudar a tua estratégia, fazer uma grande mudança, transformação na tua vida, até para você, tipo assim, deixar velhos padrões para trás,
situações que já não servem, já não cabem mais na tua vida, também botar um ponto final, deixar para trás, porque tá na hora de você meio que se libertar de situações ou até mesmo pessoas que estão em volta de você e não estão fazendo bem, tá? Então tá pedindo aqui essa mudança, ok? Senão é a pessoa que vai te dar muito prejuízo, muita dor de cabeça, vai fazer você se desgastar demais, né? Não é legal. Ó, mostra aí vocês muito intensos aqui. E ao mesmo tempo é uma rainha de fogo, né, gente? O que a rainha de fogo tem? Autoestima, em primeiro lugar. A rainha de fogo, ela é intensa, ela tem uma coisa do magnetismo, uma beleza. Aí mesmo que a pessoa, mas eu não nasci bonita. Mas tem uma energia, gente, porque quando a pessoa tem muito fogo no mapa astral, ela naturalmente ela tem um magnetismo que puxa os olhares. Mesmo que não seja uma beleza ali, o padrão da moda da vez, mesmo assim é uma pessoa que é muito atraente, de alguma forma atrai olhares, sabe? Então, essa tendência aqui para vocês, tá? Usar a tua intensidade para botar teus planos em prática, correr atrás da tua prosperidade, é o que diz aqui, que a tendência dá certo. Deixa eu ver mais uma coisa que eu vi um padrão aqui. Ah, sim. Se for um casal, vocês têm que tomar cuidado, hein, gente? Ou trabalhar melhor o financeiro do casal, ou cuidado com um relacionamento que está em desequilíbrio, sabe? Como se fosse uma pessoa se dedicando mais que a outra dentro desse relacionamento, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E o homem da relação não tem que tomar cuidado para não ficar se iludindo por aí. De repente trocar o certo pelo duvidoso. Também tem isso aqui que eu percebi no fundo do baralho. Vamos ver aqui um padrão. Como é que vocês estão nesse mês de maio? Virou. Aí eu acho que vocês estão um pouco sem paciência, gente, pelo que aparece aqui. Olha, aqui aparece que vocês vão estar muito bonitos, muito atraentes. E também tendo novas inspirações e novas ideias. Por exemplo, de repente surge uma nova inspiração, uma nova ideia sobre um novo sonho, um novo plano que você quer realizar, colocar em prática, uma nova conquista. É sutil, ainda é comecinho, mas tem assim, como é que se diz? Potencial em crescer, se desenvolver, entende? Nesse sentido. Só que a energia de complemento diz aqui que vocês têm que se cuidar para não ser muito impulsivo. Sabe aquela coisa do, eu tive uma ideia, aí tem potencial de ser uma ideia muito boa. Só que daí eu atropelo as fases de desenvolvimento da coisa, sabe? Aí eu acabo agindo precipitadamente. E aí, em vez da coisa assim fluir harmonicamente e ir crescendo, como era a ideia, né? A princípio, mas como eu não pensei direito e agi sem pensar, atropelando fases, acaba que a coisa não dá muito certo. Ou eu me meto em confusão, ou eu me meto em fofoca, ou eu me meto em intriga. Não era a minha intenção, mas de repente meu nome lá já virou assunto nos bolinhos de gente conversando por aí, né? Então aqui você tem que tomar cuidado para não ficar testando certas coisas, né? Pessoas, ou também para você não agir sem pensar, porque de repente esse agir sem pensar pode acontecer de você magoar pessoas, ou pode acontecer de você se meter em confusão, que você poderia ter evitado, entende? Então, no geral, mostra ele muito bonito, muito bonita, né? Tanto os homens quanto as mulheres, principalmente as mulheres vão estar mais belas ainda, tá, gente? E que é uma fase para cuidar mais de você, se amar mais, ter autoestima, trabalhar a autoestima, né? Também tem isso. Que novos sonhos, novos planos vão surgindo aos poucos, né? Como pequenas inspirações, mas tem tendência a crescer essas ideias, se desenvolver bem. Só evite se enfiar em confusão. É o que diz aqui, tá bom? Aqui mostra muito a tendência a vocês se dedicarem, gente, lutarem, a construir algo novo na vida de vocês, ou recuperar alguma coisa que não foi bem, deu errado no passado, né? Dá para rever agora, diz aqui. Ó, se for vida amorosa, aqui alguns mostram esperando um novo amor, esperando uma pessoa se definir na vida, também tem essa situação. Mas assim, independentemente, gente, se for vida amorosa, qual o setor da vida de vocês estiver falando, aqui diz que faça mistério, guarde segredo, as pessoas não precisam saber da tua vida, tá? Nem se você vai separar, se você vai ficar, se vai arrumar um novo amor, se vai começar um novo plano na tua vida, envolvendo outro setor, não importa o que seja.
é para guardar segredo, não é para contar sobre a tua vida, tá bom? Vamos ver aqui como anda o espiritual. Gente, aqui estão pedindo mais equilíbrio, tá? Eles estão falando muito sobre levar uma vida mais equilibrada, ter um pouco mais de paciência. Como falei agorinha mesmo, não agir de forma precipitada, pense bem antes de agir, porque aqui fala que é uma questão de estratégia. Quando a gente pesa numa balança os prós e os contras, né? O que está favorável e o que não está favorável para a gente. E pensa muito bem antes de tomar uma decisão, fazer uma escolha, dar um próximo passo. É uma questão de estratégia, tá, gente? Porque aqui fala sobre ser mais equilibrado, não agir na impulsividade, pensar muito bem antes de tomar uma decisão ou dar um próximo passo, fazer novo planejamento e levar a sério, é o que está pedindo aqui. Aqui também é forte para mim aquelas pessoas de leão que de repente estão sentindo, não, eu quero correr atrás de uma coisa na minha vida, quero que dê certo, mas eu vou apelar para orações, vou rezar, vou orar, vou na missa, vou no culto, vou, sei lá, vou na minha igreja, na minha religião, vou frequentar lá, vou através da minha fé pedir ajuda da espiritualidade para resolver uma certa coisa aqui na minha vida, para destravar, para a coisa dar certo. E aquela história, né, gente? Fé move montanhas. Aqui tá pedindo que vocês, se puderem, guardem dinheiro, gente, tá? Dá uma economizada naquilo que você pode fazer no momento e guarde dinheiro. Vai ser importante mais pra frente para outra coisa, tá bom? Vem uma fase nova e abundante aí, sim, tá aparecendo aqui. Só que assim, depende muito de como você decide fazer as coisas agora, se você está levando uma vida mais equilibrada e sobre você se reorganizar na vida. Isso vai colaborar, Leão, para você começar uma nova fase abundante ou não. Está nas tuas mãos, tá bom? Vai ter gente se metendo na tua vida mais uma vez. Meu Deus, olha só. As 3 cartas principais do baralho que falam sobre gente se meter na vida da pessoa e atrapalhar, ou querendo dar opinião, ou querendo mandar, ou querendo atrapalhar mesmo a pessoa. Essas 3 cartas. Meu Deus, as 3 cartas falando isso são na mesa. Entende? Se proteja mesmo, peça ajuda da espiritualidade, se proteja um pouco, peça proteção. Porque de repente a energia desses terceiros está te atrapalhando os caminhos mesmo. Ter a coragem em fazer novos planos, fazer novas estratégias, colocar em ação, porque aqui diz que a tendência é dar certo, tá bom? Mesmo que você tenha medo, receio, que vai dar tudo errado, fique assim, esteja se desgastando muito, se preocupando muito, pensando o pior, esperando o pior. Não, limpe os teus pensamentos para não te atrapalhar os caminhos. Que na verdade a tendência para vocês é quanto mais coragem e mais vontade você se dedicar, né? Óbvio, planeja, faz as coisas dentro do seu tempo ali, tudo bonitinho de forma estratégica, a tendência é vitória. Dá muito certo, ó. Outra carta da vitória. Entende? Mas aqui às vezes a preocupação, a angústia do momento faz você agir precipitadamente, daí não é tão positivo para você. É bom você pensar muito bem antes de agir, tá bom? Vamos ver aqui o profissional. Leão, Leão, Leão. Leão, lembrei de uma coisa que eu vou contar pra vocês. Bem, nós estamos falando de mês de maio, né? Então vai levar um tempinho ainda mais pra frente. Só pra te avisar, Júpiter é o regente de Sagitário. E ele é conhecido como um planeta assim, regente, que ele é o grande benéfico. Uma das coisas que ele faz também é trazer muita prosperidade, muita abundância, muita sorte na vida da pessoa, tá? E Júpiter, lá pelo meio do ano, nós estamos em maio, né? Acho que, se não me engano, é lá por ali, passando junho, julho ali, meados, né? Bem no meio do ano. Ele vai sair de Câncer, ele vai entrar em Leão, tá? E aí, meu bem, ele fica ali, tem um período que ele fica retrógrado, que ele volta a ficar de novo em movimento direto, mas então faz com que ele fique em cima de um signo em torno ali por volta de um ano, tá? Por que eu tô te contando isso? É o que eu tô te avisando que
Se você achar que as coisas hoje não está muito bom, com o Júpiter daqui uns 2 meses entrando, 1 mês, 2 meses entrando no teu signo, vai te trazer muitos benefícios, muita sorte e muita prosperidade. Então eu te digo assim, é a dica que eu dou. Não lamente com o jeito que as coisas hoje estão esquisitas, não está indo tão bem, porque quando o Júpiter entrar no teu signo, ele vai trazer muita boa sorte. Tá bom, Leão? E vai te trazer também prosperidade, que é isso que ele faz quando ele toca no signo. Traz boa sorte, traz prosperidade, faz você também conquistar coisas grandiosas na vida. É um grande benéfico da astrologia que a gente chama o Júpiter, tá bom? Fica a dica aí. Enfim, no profissional, mostra muita clareza do que se quer e muita boa sorte, tá? Só que no meio desse caminho, pode ser que alguns de vocês experimentaram muito altos e baixos. Mas aqui fala que muito se deve esses altos e baixos no ambiente da carreira, ali, da profissão de Leão, porque alguns de vocês de repente tinham muita clareza e daí depois de um tempo começam a ter muitas dúvidas, tá? Que tá muito claro. Ah, eu entendi. As cartas complementares que vieram aqui esclareceram tudo, né? Então assim, pode ser que houve um momento na tua vida que você quis muito esse trabalho, desejou muito. Ou então que você trabalha com uma coisa que prosperou muito na tua vida, né? Foi muito bom. Só que depois de um tempo, esse negócio, ou você perde o gosto de trabalhar com isso, ou esse negócio não está mais tão próspero como era antigamente. E é aí que alguns de vocês têm altos e baixos emocionais, ou têm muitas dúvidas o que tem de errado para esse negócio, ou se eu continuo trabalhando com isso, ou se eu mudo de carreira essa altura da vida, né? Então pode ser que o que estava muito claro e muito abençoado, muito próspero aqui, se torne uma coisa confusa, obscura, não tão próspera assim, enfim, mas é só uma fase, diz aqui é uma fase. Pode fazer com essas dúvidas dos pensamentos e emocional não estando muito bem, quando você pensa, por exemplo, na tua carreira, na tua profissão, fica muito preocupado, meu Deus, o que será, né? Aquela preocupação. Isso faz com que vocês fiquem muito pensativos. E pode ser que nessa folha de pensar demais, como mostra aqui no fundo do baralho, acaba surgindo novas ideias. Então, as cartas que saíram aqui com o complemento, pode ser que vocês tenham novas inspirações, novas ideias. Começa com uma coisa tão boba, tão sutil, mas pode ir crescendo. E aqui diz que de repente você começa a planejar isso, como seria colocar essa ideia em prática. Assim, é uma ideia tão sutil, é tão início ainda, mas você vai fazendo aos poucos, devagarinho, e aqui diz que tem uma estrutura aqui. Pode até começar com uma pequena inspiração, uma pequena ideia, uma coisa boba, mas se você se dedicar, dar o pontapé inicial e for fazendo, ele vai aos poucos, vai se desenvolvendo e tem potencial que ele se tornar uma coisa muito boa e muito próspera na vida de vocês, ok? Então, o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, pessoas de Leão que não estão trabalhando, e aí começa a ficar aquela angústia muito grande, meu Deus, não trabalho, não estou trabalhando. Pode surgir uma nova ideia, de repente, de montar um negócio próprio, ou de estudar algo novo, ou de repente você resolve tentar de novo arrumar emprego, e daí depois de um tempo que as coisas estão confusas, estranhas, altos e baixos, você finalmente consegue algo novíssimo, entende? Mas tem potencial, gente, tem potencial. Então, assim, pode até que você passe um período ali, às vezes, de dúvida, emocional, muita preocupação, o emocional não estava muito legal, está um pouco sensível, mas a tendência é ser só uma fase passageira e os caminhos se tornarem bem abertos e bem prósperos. Então, assim, no decorrer do mês, vocês vão ver que o que estava ruim, estava pesado, estava esquisito, ele melhora, entende? E o caminho se clareia de novo, se reabre. E até para novas possibilidades. De repente você consegue um emprego novo para trabalhar com uma coisa que antes você nunca tinha trabalhado na vida. Ou, por exemplo, você já tem trabalho, mas começa a ter dúvidas se realmente compensa continuar trabalhando com isso. E aí surge uma vontade, um desejo de trabalhar com algo novo. E então muitos aqui podem começar a planejar mudar de carreira também. Pode acontecer, tá bom, gente? O fato é que algo muito bom pode se tornar algo esquisito. E dessa esquisitice pode surgir uma nova ideia, um novo projeto de vida, com tendência a ser próspero, ser bom. Então, assim, essa fase obscura, ela é passageira. Pode vir muita felicidade e realização ainda no ambiente de trabalho.
ou boas conquistas no setor do trabalho. A fase de estresse, desgaste ou coisa dando errado, falhando, ó, fica para trás. Fim de ciclo. Ou pode acontecer, Leão, que vocês estão no emprego, que vocês tiveram algum tipo de estresse muito grande, puxada de tapete, ou assim sofreram algum corte, alguma tristeza, uma decepção com o trabalho que você tinha. Aí muitos aqui pode ter acontecido, de repente ter sido mandado embora, ficou um bom tempo desempregado, aqui também mostra isso para alguns, aí ficaram naquela escassez, naquele sofrimento. Mas aqui vai ficar para trás essa fase, tá? Se abra de novo para arrumar novo emprego, essas coisas, ou viver novas possibilidades no setor do trabalho, que a tendência é dar certo, tá bom? Se houve uma fase negativa, que você sofreu alguma injustiça no setor do trabalho também, ela vai ficar para trás. Tá na hora de se abrir para coisas novas e prósperas, tá bom? Vamos ver aqui. O financeiro virou. Veio 3 cartas, gente. Vamos colocar na ordem que veio, ó. Aqui, essa carta é muito boa. Ela indica entrada de dinheiro, sim. Então, e vem assim, dinheiro que era esperado. Às vezes vem dinheiro que você sabia que ia receber, mas você achava, vai demorar um pouco, ainda não é para agora. De repente acontece um aceleramento, esse dinheiro vem antes, tá bom? Então aqui tem entrada de dinheiro. De qualquer forma, entra dinheiro e tende a ser um dinheiro bom, abençoado, tá? Qual que é o teu problema? Alguns de vocês têm muita conta, muito gastos. Então você tem que tomar cuidado como você vai usar esse dinheiro, como você vai gastar. Tá? De repente vem um dinheiro bom na tua mão e daí você resolve comprar coisas novas, né? Que estava precisando. Só que aqui diz, analise muito bem o que realmente é necessário, prioridade para comprar agora. Ou assim, quais prioridades de terminar de pagar alguma conta agora que você tem. Pra quê? Pra você não se iludir. Aqui tá muito forte assim, entra um dinheiro, daí eu tô tão feliz, empolgada, né, que entrou um dinheiro bom pra mim. Aí eu vou lá na loja e gasto, compro um monte de coisa. Nossa, tá feliz da vida, tá empolgada, vou comemorar, né, que entrou dinheiro, que entrou isso, que deu certo algumas coisas na minha vida. Me desgarei aqui agora. Enfim. E daí, pelo fim, gasta demais. Ou compra um monte de coisa que pra você não era realmente uma prioridade ou necessário, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado para o dinheiro bom que entra na tua mão, um dinheiro abençoado, você não acabar usando com coisas que não eram tão interessantes assim, não era tão bom assim para você, tá bom? Aqui que diz que você deveria pegar, na verdade, esse dinheiro e usar num projeto de vida, sabe? Uma ideia nova, que fala muito sobre, ó, fala várias vezes nesse jogo sobre ideias novas. Transformar tua vida, mudar de vida, deixar velhos padrões ou pessoas chatinhas, incomodativas para trás, e investir em coisas novas na tua vida. Não sei o que vou fazer. Pensa muito bem antes de decidir alguma coisa. Alguma ideia você vai ter. Isso é um fato. Vem uma inspiração nova aqui, tá? E na hora que você tiver essa nova ideia, coloque em prática, porque ela pode trazer muita prosperidade. E aqui fala muito sobre vocês que têm uma tendência a estarem atraindo conquistas, né? Nesse setor assim, de conquistas no setor material da tua vida. De repente você conquista um emprego muito bom. Ou então você começa a conseguir ganhar mais dinheiro. De repente você tem uma ideia nova, coloca um negócio próprio, né? Ganha dinheiro. Tem a energia aqui é bem positiva, gente, tá? Bem positiva mesmo. Buscar coisas novas, gente. Mais uma vez confirma. Buscar coisas novas sem medo, com coragem, porque a vitória é tua, tá? Mesmo que você tenha muita preocupação ou uma sensação de escassez. Mesmo assim, é para focar em coisas novas e prósperas na vida de vocês. Vamos ver aqui o amor. Pulou. O amor. Tem uma coisa aqui, ó. Seguinte, solteiros. Vamos começar com os solteiros. Pessoa de leão solteira. Gente, é o seguinte. Os solteiros, vocês têm que tomar um cuidado seguinte. Com quem que vocês vão escolher se envolver? Porque tá com uma tendência, de repente vocês vão estar com uma sensualidade muito atraente. Ou assim, sexualmente muito ativos, muito intensos. Tem uma tendência aqui que o fogo da pessoa vai estar alto nesse mês de maio. E aí, nessa coisa de estar mais lindo, magnético, atraente, pode despertar olhares de outras pessoas. Aí você que estava solteiro ou solteira, querendo um novo amor, tem tendência a conseguir? Sim. Tem sim.
De repente, alguns aí estão solteiros, vão sair só pra curtir. Tipo assim, nem quero nada sério, só vou lá, vou ficar com fulano, depois eu fico com ciclano, nessa furia assim. Tem gente que tá querendo só passar a vassoura e colecionar amores, né? Vários contatinhos, vários amores ao mesmo tempo. Tem gente que tá nessa energia. Tem gente aqui que vai querer se abrir para um novo amor e aí vem um novo amor, sabe? Com a tendência assim, fluir, dar certo, combina com vocês. Só que para alguns pode acontecer do velho amor também voltar. Também tem isso, gente. Por exemplo, de repente você está conhecendo uma pessoa, tem potencial de desenvolver, dar certo, ser uma coisa interessante ali. Aí o ex volta, fazendo uma proposta, se declarando. Não, porque agora vai ser diferente porque eu mudei. Não, imagina. Aí tu fala um monte de coisa que, nossa, é muito gostoso de ouvir. Só que eu tenho que dizer uma coisa. Dificilmente essa pessoa cumpre o que fala. E outra coisa, se essa pessoa dizer assim, não, eu mudei, mudou porcaria nenhuma, tá? Só pra te avisar. Então, assim, pode acontecer, assim, de você você solteiro, se abrindo para um novo amor que tem grande potencial de dar certo pra você, e ao mesmo tempo o ex voltar. E aí você vai ter que decidir, que é o ex ou que é o atual que você tá conhecendo agora. Ou de repente para vocês surge duas opções. Não, não é ex, é que eu conheci realmente duas pessoas ao mesmo tempo e agora estou na dúvida se eu namoro fulano ou ciclano, né? Pode acontecer também, ficar dividido entre dois amores ou acabar se envolvendo ao mesmo tempo em triângulo, pode acontecer. É uma tendência aqui de ter dois homens na relação. Por exemplo, uma mulher que se envolve com dois homens. Ou de repente para alguns ali é um triângulo amoroso, né? Tem muito forte isso. E aqui fala que tendência a ser homens um pouco mais novo do que você. Isso vale para os homens de Leão? Olha, pode acontecer sim, de repente de você conhecer mais uma opção de amor, pode sim, pode acontecer, mas isso aqui está mais forte para as mulheres. As mulheres de Leão acabarem conhecendo mais de uma opção de amor, né? Ou conhece dois homens ao mesmo tempo e fica indeciso, ou acaba se envolvendo em triângulo, fica indeciso qual dos dois escolher, ou está indo bem conhecendo alguém novo, ou volta o ex, né, enchendo o saco, não mudou. Só que tem uma coisa, gente, mesmo para vocês, independentemente, tá, Leandro, deixa eu te contar, independentemente de ser o ex que tá voltando, te prometendo 1000 coisas, ou a pessoa que tá te prometendo coisas é uma pessoa nova que você conheceu agora, toma um pouco de cuidado, tá? Porque aqui fala que tem um padrão aqui de uma pessoa que está te prometendo muita coisa, jurando muito amor, por mais que essa pessoa realmente goste, você esteja realmente interessado, e tem até boas intenções, a tendência é essa pessoa não conseguir realizar o que fala. Mesmo que você fale, não, eu conheço fulano, é gente boa mesmo, não, essa fulano é verdadeiro, não está me mentindo nem nada. Mesmo assim, essa pessoa vai ter muita dificuldade para cumprir o que promete, entende? Tá? E já outras pessoas que vocês realmente têm que tomar cuidado, porque tem uma tendência a vocês conhecerem mais de uma pessoa, mas tem uma em particular que pode ser muito mentirosa. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, uma lábia para te enrolar que é uma loucura, tá? Então, assim, por exemplo, estou dividindo em dois amores, ou é triângulo amoroso, preciso escolher só um. Analise, tenta descobrir primeiro quem que é o mentiroso, para você escolher o outro, né? Porque uma das pessoas aqui, uma das opções é muito bom de lábio. Mas não é muito positivo em cima ver que essa pessoa não. Pode acontecer de se lascar, sabe? Se estressar muito. Ó, a tendência é ainda ser muito feliz no amor, realizar sonhos, realizar planos. Só que não conta pra ninguém, tá bom? E aqui fala sobre, independentemente do que acontecer, as transformações, as mudanças de vida também, seria interessante que você se ame, Leão, e se leve em primeiro lugar, independentemente do que acontecer, tá bom? Agora vamos ver aqui a pessoa amada. Virou. Pessoa amada, ela tem um comportamento, uma postura assim mais racional, tá? Só que é uma pessoa, assim, às vezes essa pessoa é do tipo assim, gosta de vocês, não demonstra muito, pra quem tá junto, né, gente? Pra quem já tem um relacionamento certo com uma pessoa. Aqui mostra, Leão, que é uma tendência assim, que é uma pessoa séria, uma pessoa que vai, trabalha, corre atrás das coisas. Que essa pessoa tá tendo umas ideias aí, tá querendo fazer algumas mudanças na vida dele, ou dela, né?
E é uma pessoa assim que não é muito romântica. É uma pessoa que costuma ser mais assim fria na relação. Porque às vezes está muito focado assim, nos objetivos, no trabalho, coisas que tem para fazer. E acaba não sendo uma pessoa tão romântica assim, tão aberta. Só que, de repente, nesse mês você sinta um pouco diferente. Você sinta essa pessoa um pouco mais emocional, tá? Ou, de repente, nesse mês essa pessoa assume uma postura mais amorosa, né? Para as pessoas de Leão que tem um relacionamento sério, né? Para os solteiros pode aparecer várias opções, como eu falei. Daí tem que saber escolher. Agora, para as pessoas de Leão que já tem relacionamento sério, vocês vão perceber uma mudança comportamental nessa pessoa. De repente, essa pessoa era muito fria e se torna mais amorosa. Ou então, essa pessoa era muito racional e de repente vai também assumir uma postura assim mais mimadinha, ou de repente um pouco egoísta. Ou assim, você vai perceber que a pessoa é muito racional e ao mesmo tempo só pensa nela. Sabe, tem alguma mudança de postura aqui que você vai notar. Por exemplo, assim, faz tempo que eu tô com essa pessoa, namoro, tô casado, não sei o quê. Essa pessoa vai começar nesse mês de maio a apresentar uma mudança de comportamento. Então fique de olho para ver o que vem de novidade aí. Fala muito sobre essa pessoa querer construir algo novo. De repente essa mudança comportamental seja para melhor. E aí vocês começam a reconstruir o relacionamento que não ia bem. Né? Para vocês que estão juntos faz tempo. Ou por exemplo, não, a gente estava junto, mas deu divórcio. Então, vocês podem, de repente, essa mudança comportamental dessa pessoa, vocês conversarem e tentarem recuperar o relacionamento que estava perdido, ou reconstruir o relacionamento perdido, tá? Mas aqui o que tem que acontecer? Não pode ser uma pessoa assim que ama e não demonstra. Tem que ser uma pessoa amorosa de verdade. Não é só assim, porque aqui tem muito aquela coisa assim, a pessoa é racional. Aí, quando ela percebe que está perdendo, de repente ela quer vir fazer juras de amor, mostrar um lado mais romântico, mais emocional, blá blá blá, mas acaba soando até como manipulação. Aí tem que ver, essa pessoa realmente mudou o comportamento? Essa pessoa realmente está mais romântico, mais amoroso? O que aconteceu? Ou é só fachada do momento para eu voltar, aceitar de novo, perdoar, me reconciliar, e essa pessoa vai continuar, daqui a pouco volta o velho padrão, o eu do passado, né? Essa pessoa volta a ser o fulano de antes, né? Frio, racional e distante, né? Tem que ver isso aí. Aqui pode acontecer que, por exemplo, para algumas pessoas, porque aqui eu vejo várias situações acontecendo ao mesmo tempo, grupos diferentes de leão, né? Mas tem um grupo de leão específico aqui, que o ex vai voltar, vai parecer muito bom voltar com esse ex, só que de repente vocês pensam melhor, analisam melhor e pensam, não, eu quero um novo amor, um novo amor com qualidade. E aí vocês acabam dando as costas para esse velho amor, mesmo gostando. Por quê? Porque vocês esperam algo melhor. Vocês começam a pensar mais em vocês, começar a trabalhar. É um jogo que fala assim, Leão, você precisa ter mais autoestima. Você precisa se cuidar mais, se amar mais. Tá bom? Causa uma dor, causa uma frustração. Não era isso que esperava? Não era. Mas é isso que vai te dar a nova possibilidade de ter mais oportunidade, possibilidade de encontrar um novo amor e seja bom para você, tá? Porque às vezes a gente, né, cada caso é um caso, né, gente? Mas às vezes a gente perdoa tanto a mesma pessoa e se reconcilia e volta tantas vezes com a mesma pessoa e a pessoa sempre tá falando, não, eu mudei, agora vai ser diferente. E aí você se cansa, porque é sempre a mesma conversa, volta e a mesma coisa. Não existe atração suficiente para manter essa relação. É o que diz a carta de corte. Isso serve para aquelas pessoas que passaram por cortes, divórcios, essas coisas, né? Aqui diz que você tem que se conhecer melhor um ao outro, quem tá junto, né? Que vocês precisam ser mais honestos um com o outro, se conhecer melhor, dizer qual é a verdadeira intenção. O casal precisa conversar mais aqui. Diz aqui, Leão, que você precisa se libertar, recuperar o controle da sua vida, principalmente aquelas pessoas que passaram por términos. Vocês precisam, sabe, olhar mais para vocês, se cuidar mais. Ó, decepção. Alguém estava vestindo uma máscara falsa nessa relação. Ó, que eu falei, ó, separação. Para muitos aqui é a separação. Mas com tendência o ex voltar, como eu falei. Nossa, para muitos assim, prometendo coisas, para outros falando, não, mas eu mudei mesmo. Agora vai ser diferente. Aqui diz que vocês estão prontos para encontrar um novo amor. Tá bom? Um novo amor.
Perdoando e aprendendo. Quando você realiza a cura do passado, você experimenta mais amor na sua vida aqui hoje, no presente, tá bom? E para aqueles que desejam, vocês estão atraindo o verdadeiro amor ou a alma gêmea de vocês, tá, Leão? Então, por isso que pode ser que alguns de vocês, abrindo os olhos, acabam escolhendo não aceitar mais um ex na vida de vocês, porque preferem um novo amor, preferem se dar uma chance de encontrar uma pessoa melhor nessa vida. Porque aqui eu vejo um padrão, para alguns, é aquele ex que erra demais, é aquele ex que não cuida, é aquele ex que sempre lhe promete que vai mudar, vai melhorar o que já mudou. Aí você vai conviver, é sempre a mesma coisa, os mesmos erros, o mesmo comportamento, sabe? Então é uma coisa que vai cansando a pessoa. Vamos ver aqui a última mensagem, né? Tá meio duro de embaralhar, isso quer dizer que pode pular uma carta, que tá perto de pular. Ele não tá soltinho, ele tá querendo travar, então olha, viu? Ó, quer pular, mas daí pulou um monte. Vamos ver. Saiu pra vocês duas cartas, tô vendo duas cartas. Vamos aceitar, vamos ver. Primeira carta que saiu pra vocês, Leão, é a carta número 3. Deixa eu ver aqui. 2. Eu acho que a página tá grudada, por isso que eu não consigo achar o 3. Agora eu achei. A carta 3 fala sobre iluminação. Diz aqui: seja o que for que você faça, faça num estado profundamente alerta. Desse modo, até as menores coisas se tornarão sagradas. Cozinhar e limpar se tornarão sagrados, se tornarão um culto. A questão não é o que você está fazendo, a questão é como você está fazendo. Você pode limpar o chão como um robô, de um jeito mecânico. Você tem que limpar, então você limpa. Mas assim você perde algo belíssimo. Limpar o chão poderia ser uma grande experiência, mas você a desperdiçou. O chão está limpo, mas agora que poderia ter acontecido dentro de você não aconteceu. Se estivesse alerta, consciente, não só o chão, mas você mesmo teria passado por uma limpeza profunda. Limpe o chão repleto de consciência, com a percepção lúcida. Trabalhe, sente-se ou caminhe, mas a coisa tem que ser um fio contínuo. Torne mais e mais momentos da sua vida luminosos e conscientes. Deixe que a chama da consciência brilhe a todo momento, a cada ato. O efeito cumulativo disso é a iluminação. O efeito cumulativo, todos os momentos juntos, todas as chamas juntas, torna-se uma grande fonte de luz. Né? O que está falando aqui? Está usando a metáfora, né, de limpar o chão, né? É só um exemplo, né? Tá, gente? Que na verdade ele está te dizendo aqui nessa mensagem o tempo todo quando você for fazer alguma coisa, realizar alguma coisa na tua vida, realiza de corpo presente e alma presente, né? Quantas vezes a gente tá fazendo alguma coisa, a gente entra numa distração tão grande e faz assim, fez tudo bonitinho, mas fez mecanicamente. Teu corpo estava aqui trabalhando, fazendo aquilo, mas a tua mente estava longe. Teus pensamentos estavam longe, entende? Então ele fala muito sobre fazer as coisas de mente e coração presente. Por quê? Porque daí assim você está prestando atenção no que você está fazendo, você está vivenciando a cada momento aquela situação, e se tinha alguma coisa ali para aprender, para ver, seja assim, por exemplo, uma inspiração que seja, era isso que eu precisava descobrir, era essa ideia que eu precisava ter, entende? Vai ser mais fácil para você, porque você estava ali, você estava presente, então alguma coisa te inspirou, te despertou, te fez ver aquilo que você não enxergava antes. E se você faz de uma forma distraída e mecânica, você não percebe o que era para ter percebido ali. E ele também pediu aqui nessa mensagem para vocês se limparem por dentro, se limparem a mente, desapegarem para as coisas que já aconteceu, para você abrir espaço para coisas novas chegar, tá bom? Vamos ver a segunda mensagem aqui. A segunda mensagem é a mensagem 22. Fala sobre o coração tolo, diz aqui Leão. O coração tem suas próprias razões que a mente não pode entender. O coração tem a sua própria dimensão do ser, que é completamente obscura para a mente. O coração é mais elevado e mais profundo do que a mente.
está além do alcance dela. Ele parece tolo. O amor sempre parece bobo, porque não tem uma utilidade. A mente tem uma utilidade. Para ela, todas as coisas têm um propósito. Esse é o sentido de ter utilidade. A mente busca um propósito, é voltada para um fim. Ela transforma tudo em um meio. E o amor não pode ser transformado em um meio. Esse é o problema. O amor em si mesmo é a meta. Ou seja, Leão, fala muito sobre... às vezes a gente não entende as escolhas, que o coração escolhe uma coisa e a cabeça escolhe outra, né? É o que diz aqui. Mas aqui diz que é para você realmente se conectar com as coisas mais puras da vida, da alma, dessas escolhas. Geralmente são as escolhas do coração que são as mais puras, porque a cabeça questiona. E a cabeça questiona tanto, e às vezes ela acha que o melhor caminho era aquele, e na verdade o coração está te mandando aquela intuição. Não vá por aí. Escolhe esse caminho que parece esquisito no momento, mas é o melhor caminho para nós. Entende? A mente ela vai tentar achar uma razão. Ela vai achar qual que é a melhor possibilidade, mas o coração ele capta coisas que a mente não capta, porque ele é mais profundo, mais intenso. Compreende? Então é para você prestar atenção nessas coisas sutis da vida que parecem bobas, mas na verdade tem uma relevância e uma profundeza bem grande, tá bom, Leão? Felicidades para vocês, até a próxima, tchau!